Bom, eu falava com você sobre a obediência que Timóteo deveria exercer acerca daquilo para o qual ele havia sido deixado em Éfeso pelo apóstolo Paulo, não é? O dever dele, a qual ele estava encarregado. A incumbência do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. É o texto que está escrito lá na segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, do versículo 4. Satisfazer aquele que o arregimentou. Quem arregimentou você? Você está debaixo de qual ordenança? De qual liderança? Eu quero abrir parênteses para dizer para você o seguinte: se você está debaixo de uma liderança que você não concorda, ou que essa liderança está fora da palavra, da escritura, sabe? Então, você não deve ser desobediente. Você deve ser obediente. E se você não quiser obedecer, você deve sair de debaixo dessa liderança e entrar debaixo de uma outra liderança. E ter muito cuidado com a síndrome de Lúcifer para não querer se tornar autônomo, chefe de si mesmo, dono de si mesmo, governador de si mesmo, líder de si mesmo. Claro, com a síndrome de Lúcifer. Então, muito cuidado com isso, tá? Bom, vamos lá. Outra coisa interessante aqui, dentro desse texto, é de você não buscar agradar a si mesmo. Por quê? Porque Timóteo estava em Éfeso e estava na liderança da igreja, e estava no pastoreio do rebanho por causa da separação divina, por causa da indicação de Deus, por causa da separação de Deus na vida de Timóteo. Seja aqui ou acolá, o importante é estar debaixo da liderança de Deus e dos líderes que Deus colocou sobre a sua vida. Então, não esqueça disso, tá? Deus havia escolhido a Timóteo e enviado a Timóteo, assim como Deus escolheu a você e enviou você. Então, nós estamos nesse curso sobre as epístolas pastorais, não é para um mero conhecimento, mas é para sermos tratados, trabalhados, né? Lapidados, enxertados, corroborados pelo Senhor para pastorearmos melhor o rebanho que o Senhor Deus nos colocou sob responsabilidade. Então, muito importante isso. Os dias de Timóteo, como os nossos dias, também eram muito difíceis. Agora, o fato de que Paulo tinha uma liderança e de que, além da liderança de Paulo, Deus estava com Timóteo, isso traz segurança para o pastor. Então, a autonomia tira a sua segurança, tira a segurança da sua família. Mas quando você está debaixo de uma liderança e debaixo da promessa de Deus, isso traz segurança para você, para o seu ministério e para a sua família. Por quê? Porque chamados pelo Senhor, obedientes à vontade de Deus, nós prosperaremos naquilo para o qual fomos enviados. Nós podemos perseverar e terminar o trabalho com uma consciência tranquila. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da consciência. Então, essas duas lideranças, Deus, o apóstolo Paulo, dava a Timóteo tudo de que ele precisava para combater o bom combate. Já reparou que muitos pastores autônomos,
Muitos, eles começam ali com um salãozinho, umas 15 cadeiras, às vezes até tem mais cadeira, né? É que eu uso a expressão cadeiras para falar de gente, né? De pessoas, mas às vezes ele tem um salão, ele começa com um salão e põe lá umas 15, 20, 40, 50 cadeiras, e ele vai na autonomia, então só obedece a Deus, e ele passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, e a desculpa dele é o seguinte, é que Deus não quer multidão, Deus não quer número, Deus quer qualidade. Eu não sei onde foi que ele leu isso, mas Jesus disse, ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações. É impossível não pensar em quantidade. É claro que tem que haver qualidade, mas é impossível não pensar em quantidade. É impossível, porque se é para ir em todos os lugares, é para ir dos montes e nos valados, em Jerusalém, a Samaria, a Judá, a Judéia, aos confins da terra, em todas as tribos, em todas as nações, em todos os cantos do mundo. Como não pensar em quantidade? Mas essa autonomia financiada pela síndrome de Lúcifer faz com que aquele pastor não prospere. Ou então ele vai precisar arrumar subterfúgios. Ele vai precisar, então, entrar no que Paulo está, no motivo de que Paulo envia Timóteo a Éfeso. Ele vai precisar entrar nas heresias. Ele vai precisar começar a pregar falsas doutrinas para enganar o povo, para arrastar multidões. E aí é o que a gente encontra, né? São dois extremos. Aquele que é um autônomo financiado pela síndrome de Lúcifer e ele não consegue converter ninguém, ele tem uma meia dúzia de seguidores e ele passa ali teimosa anos e anos e anos e anos. Ou então aquele que diz assim, quer saber de uma coisa? E aí ele começa a pregar falsos ensinos, falsas doutrinas, e aí ele começa a arrumar multidões, porque as pessoas estão buscando pastores de acordo com a sua concupiscência, as pessoas estão buscando pastores de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas crenças, buscando pastores de acordo com a sua cultura. Então, aquele pastor ali diz que pode, aquele pastor acolá diz que também pode, e que não é pecado, e aí ele consegue então arrebatar uma multidão, mas Deus não está com ele, porque ele é um autônomo financiado pela síndrome de Lúcifer e está arrastando uma multidão, sabe? Muita gente para o inferno junto com ele. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Combater o bom combate é preciso estar debaixo de uma liderança sadia e debaixo da liderança do Espírito Santo, debaixo da liderança de Deus. Eu falo muito sobre isso, sobre essa questão no curso de especialização em ministério pastoral e liderança. E olha, você não devia deixar isso passar. Você deveria fazer esse curso. É uma especialização. É muito poderoso. Bom, vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, aí, quando Paulo está no versículo de número 19, ele ainda na linguagem militar, você vai reparar que ele muda de exército para marinha. A gente pode usar essa expressão. Por quê? Porque ele diz assim no versículo 19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Naufragar na fé. Foram combater o combate, não é? Mas rejeitaram a boa consciência e acabaram sendo atingidos pelo adversário e naufragaram na fé, naufragaram no combate. Isso é doloroso, porque quantos obreiros, líderes, pastores
têm naufragado na fé por causa que não cuidaram da consciência. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da consciência. Por quê? Paulo, ele adverte Timóteo de que a única maneira de ele ser bem-sucedido era apegar-se firmemente à fé e à boa consciência. Então, não basta proclamar a fé, pregar sobre a fé. Não, claro que isso não é suficiente. O que é preciso então? É preciso praticar a fé na vida diária. É preciso praticar a boa consciência na vida diária. Não só pregar no púlpito, mas na vida diária. Isso é muito importante. Tem um comentário que um determinado membro de uma igreja falou sobre um determinado pastor, e ele disse o seguinte, ele disse, aquele pastor, ele é tão bom pregador que ele não deveria deixar o púlpito, mas ele é tão ruim como cristão que ele nem deveria subir ao púlpito para pregar. Olha que coisa! Posso repetir para você isso? Vou repetir para você. Aquele membro da igreja falou acerca do seu pastor. Olha, esse pastor é tão bom como pregador que ele não deveria deixar o púlpito, de tão bom pregador que ele é. Mas ele é tão ruim como cristão que ele nem deveria subir ao púlpito para falar. Eu falei sobre isso na aula de número 14. Se você não ouviu, pulou a aula 14, volta lá e escuta que você vai entender. Aula 14. Então, o que é a boa consciência? Qual a importância da boa consciência? A boa consciência é importante para combater um bom combate e exercer um bom ministério. Por quê? Porque a consciência, ela também podemos vê-la como a voz interior que nos avisa que alguém pode estar nos observando. Só que a pessoa que tem uma boa consciência faz a vontade de Deus sem pensar em quem está observando ou deixa de estar observando ou o que as pessoas dirão ou não dirão. Porque ela sabe que ela está fazendo o melhor dela e que aquilo é para o Senhor em obediência à sua liderança. Praticando a fé dia a dia e com uma consciência dia a dia. Uma boa consciência. Tem uma frase de Martim Lutero que ela é muito interessante. Que ela diz assim, eis-me aqui, não posso agir de outra maneira. Então, que Deus me ajude. Ou seja, eu tenho uma consciência e eu preciso agir de acordo com a consciência cristã que eu tenho. Com a minha boa consciência. Que o Senhor Deus me ajude. Eu não posso agir de outra maneira. Porque eu vou agradar fulano ou vou desagradar Beltrano. Então, Lutero estava dizendo, me ajude Deus, para que eu não mude o meu discurso, porque Beltrano está me ouvindo. Me ajude Deus, que eu não mude o meu discurso, a minha conduta, porque Cicrano está me observando. Isso é muito importante, manter a boa consciência pura, limpa, sadia, sem ser manipulado por quem o ouve
ou por quem o observa. Muito importante isso, pastor. Muito importante isso, pastora. Líder, muito importante isso. Isso é muito importante. Bom, pausa, tomar uma água e vamos então para a aula de número 18.